Sejam muito bem-vindas. Gente, muito obrigada por, na verdade, vocês terem esperado. A gente teve alguns probleminhas, mas agora estamos aqui às 3 ao vivo. Eu sou a Juliana Ventura, eu sou editora-chefe do site da Forbes e hoje eu estou aqui com duas das nossas mulheres de sucesso da última edição da Forbes, a Sandra Benites, que é antropóloga, educadora da Aldeia Guarani, Porto Lindo, e ela é a primeira curadora indígena de uma exposição do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Sandra, você tá com fone de ouvido? Se você pudesse ficar só num lugar para a gente não ter interferência, eu acho que fica melhor. Tá, eu vou ficar num lugar então. É só que o lugar que eu tô, que eu vou entrar se fica sem barulho, é um Uhum. lugar que tem menos iluminação, mas eu acho que tá tudo bem, né? Não, eu acho Aqui que tá tudo. sim. Tá tudo Tá, ótimo, tá ótimo. Pode ficar. E eu então eu também vou tô aqui ficar com aqui mesmo. a Tereza Vendramini. A Tereza Vendramini é a primeira mulher no comando da Sociedade Rural Brasileira. E hoje a gente vai falar sobre inovação e sustentabilidade. Eu estou super animada para ter esse papo com as duas. Ambas me ouvem. Eu acho que a Tereza está dando um pouquinho de. Não sei se a Tereza tá me ouvindo, que eu não sei ela deu uma travada aqui para mim. Mas a gente pode começar com a Sandra. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a carreira de vocês. Pode começar com a Sandra, a hora que a Teca voltar, a gente continua. Ok. Boa noite, obrigada pelo convite, pelo esse bate-papo aqui. E eu diria que essa minha carreira, né, que eu não sei se é carreira, mas é uma coisa que é a minha própria caminhada, né? Eu vim Uhum. traçando durante essa minha luta que me levou a chegar a esse lugar onde eu tô, né? Na verdade, foi muitas caminhadas, são muitas lutas, na verdade. Tem que ter muita garra, porque eu sou uma mulher e por ser mulher já é complexo a nossa luta e por ser mulher indígena, ela é muito mais, eu diria assim, muito mais dura na realidade, mas a gente enfrenta, como todas as mulheres, com coragem. E eu acho que isso me trouxe até hoje, assim, de estar no contexto que eu estou hoje. Teca, me conta um pouquinho da sua carreira também, até se tornar a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira. Obrigada, Juliana. Sandra, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Prazer, Tudo, viu? prazer. Prazer imenso estar aqui com você, dividir hoje a nossa conversa aqui, viu, Sandra? Eu já li sobre você lá na nossa revista, já fiquei fã sua aí, não é? E hoje estou tendo essa oportunidade. Muito prazer, viu? Obrigada de estar aqui junto comigo. Olha, Juliana, eu sou filha de neta e bisneta de produtor rural aqui no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, e eu falo que a minha família só sabe fazer isso aí, sabe? Trabalhar com a terra, muitos anos, né? É uma geração toda. E a minha ida para a fazenda, ou quando eu comecei a trabalhar, Juliana, foi assim, a Sandra até falou que as mulheres, né, a gente tem essa dificuldade em vários setores, e dentro do agronegócio a gente tem também. Quem é escolhida para trabalhar, para suceder a família, normalmente são os homens, não são as mulheres. E as mulheres da minha geração, elas chegaram, ou porque o pai morreu, chegaram no comando de algum negócio, né? Ou porque o pai morreu, ou porque o marido morreu. Foi assim que a gente foi chegando. E chegou a minha vez, há uns 10 anos atrás, e eu trabalho aqui. Hoje eu estou na fazenda, eu estou aqui na minha cidade, em Adamantina. Estou contente demais de estar aqui, podendo falar daqui da roça com todo mundo aí. Está sendo muito bom para mim. E acho que eu me conectei de novo, né? Eu voltei para o agronegócio há pouco tempo, 11, 12 anos atrás, e, e com isso eu fui tomando aí, né? Me conectando com as mulheres do agronegócio. Você viu que tem muita mulher hoje que entrou aqui do Brasil, que elas queriam estar com a gente,
está com a Forbes, mas está comigo e está com a Sandra, que para a gente é muito bacana estar com ela também aqui. E eu acho que depois das mulheres eu cheguei na sociedade rural brasileira, que está fazendo pouquíssimo tempo aí. Legal. Gente, eu queria conversar um pouco com vocês, como é que vocês enxergam o tema sustentabilidade hoje? Cada uma de vocês fala sobre sustentabilidade de uma ponta, né? Com um viés diferente. Mas eu queria falar sobre esse tema que é tão importante, queria saber como vocês enxergam a importância da sustentabilidade enfim, na atualidade, né? No cenário em que a gente está hoje. Sandra, me fala um pouco sobre o que você acha desse tema. Então, assim, eu sou uma indígena, né, que eu falo na minha língua, eu sou Guarani, né, como eu falei no começo, eu sou Guarani, então a minha perspectiva enquanto Guarani, enquanto mulher indígena Guarani, eu tenho são vários olhares sobre sustentabilidade, porque sustentabilidade para mim é em vários aspectos, né? Que aí tem que ter, por exemplo, quando se trata sobre a questão do corpo da mulher, por exemplo, essa questão da sustentabilidade, quando a gente trata do nosso corpo enquanto mulher indígena, Guarani, a gente sempre se olha e se percebe como parte do contexto ou no espaço que a gente se insere. Então ela é complexa, eu não consigo discutir a sustentabilidade a partir do bem-estar do meu corpo. O que seria o bem-estar do meu corpo? O que seria essa saúde do meu corpo, né? O que seria o bem-estar, na verdade, está associada com todas essas relações onde eu estou inserida, na verdade. Então, aí tem como, por exemplo, né, essa ideia por exemplo, hoje, quando eu falo enquanto Guarani, né, eu posso dizer que é sustentabilidade, que essa agressão do corpo feminino está muito associada com essa questão essa fúria, né, essa fúria da própria terra. Isso é a partir da minha perspectiva. Então, ela é mais complexa. Ela é mais assim... e eu tenho que pensar a partir de que parte que eu posso fazer recorte para discutir uma parte de sustentabilidade. Na verdade, todas as coisas são sustentabilidade. Mas isso requer esse recorte, né? E aí eu diria assim, depois mais para frente eu posso dizer algumas coisas que, como exemplo... por exemplo, em relação ao corpo feminino, né? É muito interessante, na verdade, ver essa perspectiva, porque a gente normalmente associa a sustentabilidade a algo bem mais pragmático, né? Acho que a Tereza pode falar um pouco da sustentabilidade, mas do jeito como a gente está acostumado. Mas eu achei super interessante, eu fiquei até meio vidrada ouvindo a Sandra falar. Eu acho que eu também gostei, porque é uma coisa nova, né? A Sandra mostrou de uma maneira que ela começou a falar, eu falei, nossa, o que ela está falando? É um novo caminho o que a Sandra está falando, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque aqui, né, no agronegócio, a gente pensa a nossa preocupação com preservação, que nós temos muito essa preservação, mas a sustentabilidade para a gente, Juliana, não é só a parte ambiental, ela é a social e econômica também. Sabe? A gente pensa muito nesse triplé. E a gente, o que nós temos hoje, né, que eu acho que é a nossa maior bandeira de sustentabilidade dentro do agronegócio, o nosso Código Florestal Brasileiro. Né? O nosso Código Florestal Brasileiro ele foi aprovado em 2012, após amplas discussões aí com todos os segmentos da sociedade. E eu acho que as pessoas que estão me ouvindo aqui do Brasil, elas devem ter conhecimento que o produtor rural brasileiro é o único que tem a obrigação de preservar. Né? Você tem que ter uma reserva legal, então eu estou aqui no estado de São Paulo hoje, conversando com vocês, eu preciso preservar 20% da minha propriedade. Na Amazônia, a gente sabe que é 80% que o produtor precisa preservar.
Então, eu falo muito que a gente é um fiador da sustentabilidade, né? E dos recursos naturais. Nós temos essa preocupação muito grande. Mas, ó, falar de sustentabilidade, hoje, eu acho que é falar um pouco do Covid, né? A gente está num momento tão transformador, tão difícil aí do Covid, e eu vejo a sustentabilidade do agronegócio, nesse momento, como o setor que gerou emprego. Sabe, a gente está com, assim, eu vejo o Brasil, nós temos hoje 27 milhões numa situação de extrema pobreza, né? Nós estamos passando isso daí. E eu tenho, assim, um orgulho, né? Fico muito satisfeita de representar aqui os produtores rurais, que foi o único setor nessa crise que a gente tá passando, que empregou. Foi o único setor do Brasil que contratou. Então, eu acho que essa sustentabilidade social e econômica é muito importante. Sabe outra coisa que eu gosto de falar de sustentabilidade, que eu estou num aprendizado também, aprendi, que há 40 anos atrás o Brasil importava alimento, até feijão. Eu não sabia disso, aprendi há pouco tempo atrás. E hoje em dia, com a alta produtividade que a gente está tendo, a gente está tendo cesta básica, né? O brasileiro hoje paga metade pela cesta básica dele do que ele pagava praticamente na década de 70. Isso daí é uma sustentabilidade social e econômica, porque sobra mais dinheiro para esse trabalhador, sobra mais dinheiro para esse pessoal, né? Que nós estamos nessa situação muito difícil, que é no meio dessa pandemia. Vou parar, porque senão eu continuo falando. Juliana, está com você aí. Tereza, na verdade, só a gente, incumpridando um pouquinho desse assunto, antes de eu fazer uma pergunta sobre arte e sustentabilidade para a Sandra, eu queria falar um pouco com você também sobre inovação, porque inovação e sustentabilidade andam muito juntos, né? Hoje, se a gente falar de produtividade, de não desperdício, a inovação ela tem bastante a ver com isso. E eu queria que você me contasse um pouco sobre isso, avanços que a gente tem visto no Brasil, como é que a pesquisa e ciência no Brasil e tem a ver com sustentabilidade no agronegócio. Olha, essa pergunta é tão bacana, né? E para falar de inovação, para falar de tecnologia, Juliana, aí para o Brasil, né? Que eu falo que é o Brasilzão aí que está ouvindo a gente hoje, que vocês estão nos dando essa oportunidade, eu tenho que falar da Embrapa. Primeira coisa que eu gostaria de falar é da Embrapa, né, que ela dá um suporte espetacular aí para o produtor rural, para todo mundo. E eu quero dar um oi aí para os meus amigos pesquisadores da Embrapa, sabe? Que eu sei que estão aqui comigo hoje, estão aí, eu acredito demais na ciência, acredito demais na pesquisa, então já estou citando a nossa Embrapa aí. Olha, falar de inovação e tecnologia, eu acho que é essa busca incessante, né, que a gente tem de produtividade dentro do agro, mantendo fertilidade do solo, cuidando da água. E aí, como é que nós estamos nisso? Olha, a gente trabalha com tantas tecnologias, Juliana, assim, agricultura de precisão, proteção, como eu falei, do solo e da água. O que eu posso falar disso? Plantio direto, que não agride a terra desde a década de 70. Outra coisa que hoje as pessoas acho que descobriram para isso, mas a gente já está fazendo já faz muito tempo, tem integração lavoura-pecuária. Integração lavoura, pecuária, floresta. Outra coisa que nós estamos muito preocupados, falar de inovação, falar de tecnologia, nós estamos muito preocupados com a redução dos impactos do uso de defensivos. É óbvio que nós estamos com essa preocupação. Nós estamos querendo cada vez mais moléculas mais eficientes. Nós estamos falando de biotecnologia, bioinsumo. Eu estive no Pantanal a semana passada e junto com o produtor rural, que tem uma fábrica caseira de biomassa dentro da fazenda dele. Eu acho que são esses caminhos também, algumas coisas alternativas. Para nós, a alternativa é um pouco diferente, mas que a gente está caminhando. Olha, acho que eu vou parar, porque senão eu não paro de falar. 2 safras por ano, agricultura 4.0, eu acho que é bastante coisa aí, Juliana. Eu queria abordar com a Sandra esse papel de sustentabilidade e arte, né? Do fato dela ser uma líder indígena que fez curadoria de exposições de arte. Eu achei isso bastante interessante e eu queria que você me contasse um pouco disso, Sandra. Ok. Assim, no meu entendimento, né, de sustentabilidade da arte, isso vai depender do olhar de cada
sociedade na qual entende que essa obra, a importância daquela obra, no caso. Vamos supor que para nós indígenas, de modo geral, eu pude entender e compreender que todos nós indígenas, intelectuais, o acadêmico, liderança, independente, as nossas lutas sempre vêm pela questão da preservação da natureza. E aí, o que acontece para a preservação da natureza, a gente narra, né, essa nossa cosmovisão sobre a nossa relação com a natureza. E aí, a partir dela, é que vai se transformando uma outra forma, né, na verdade, uma outra forma de traduzir esse pensamento como obra, por exemplo, né? Existem vários indígenas que trabalham com essa questão da arte visual, em vários e outras áreas, por exemplo, a obra, né, que eles produzem, né, esses artistas indígenas, que produzem, por exemplo, sempre a partir dessa visão, a partir dessa perspectiva de explicação à visão de mundo, quer dizer, o Jacques Bell, ele fala muito sobre essa leitura de mundo, né, a sua relação com a natureza, e a partir dessa relação, a sua relação com a natureza, é que vai explicar também esses saberes, na verdade, né? Como, por exemplo, eu acabei de falar, né, anteriormente, eu falei que eu queria falar sobre um pouco, por exemplo, o corpo feminino, né? O que seria o corpo feminino nessa perspectiva de sustentabilidade, né? Então, nós temos a nossa relação, né? O nosso momento, por exemplo, a questão menstruação. O que é a menstruação importante para nós mulheres Guarani? Eu estou me referindo, na qual eu pude explicar melhor, né? O que acontece? Aí tem uma narrativa, né? Que os não indígenas chamam de mitologia, a gente chama de as nossas origens, né? Que é as nossas origens e a nossa história verdadeira. Cada comunidade, cada povo explica, né, essa visão, né? E aí, como nós Guarani, especificamente, né, temos essa visão de que as mulheres, o bem-estar da mulher emocionalmente, né, está muito ligado com o período menstrual. Então, por isso a gente, por exemplo, para nós se alimentar, a gente não come sal, a gente não come gordura, a gente tem uma restrição de várias outras coisas que a gente preserva o nosso corpo, né? Então, então para a gente explicar essas questões, a gente pode, por exemplo, fazer uma escrita, né? Eu estou falando uma escrita que vai estar associada sobre essa questão a gente chama de Nhandecieté. O que seria Nhandecieté? É um corpo, né? O corpo, segundo o nosso povo guarani, falam que o corpo, a terra é um corpo feminino, né? E aí a terra, ela é organizada por camadas, como se fosse por camadas para nós guarani, né? Embaixo, segundo o nosso conhecimento ancestral, fala que embaixo da terra existe água grande, né? Como se fosse água grande, a gente chama de Iguaçu. Em cima seria a terra, como se a terra estivesse flutuando em cima da água grande. E em cima, que seria o céu, que a gente chama de Ará e Ateguá. E aí, o que equilibra esse tanto entre o céu e a água grande, na verdade, é o próprio a terra, né? Então, para segurar, eu tenho que falar um pouco assim, bem rápido, resumindo. Pode falar, eu estou achando lindo. Eu estou aqui assim. E aí, segundo nossos mais velhos, o nosso conhecimento ancestral, eles falaram que já houve o fim do mundo, do primeiro mundo, né? Nós estamos já no segundo mundo, já, né?
E aí, essa pandemia que foi falado, né? E eu acho que nós estamos já no começo do fim do mundo, né? Porque eles têm uma explicação, toda essa explicação, né? A partir dessas narrativas, né? Que a gente chama de as nossas origens, né? Como que surgiu o mundo para nós, Guarani, estou falando enquanto Guarani, né? E aí, toda essa explicação é que vai orientar nós, né, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto criança, como é que a gente deve agir enquanto a gente estiver nessa terra, né? E aí eles falam que, por isso que nós, mulheres, né, falam, porque a narrativa, a nossa história, essa história da narrativa da história da Nhandesieté, que é a nossa mãe verdadeira, que é a própria terra, né? Eles sempre falam que a gente tem que saber cuidar ali. Segundo eles, para nós, Guarani, na nossa crença, segundo eles falam que o sangue é a vida e o sangue também é a morte, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito do nosso corpo enquanto mulher, né? E aí existe também o sangue masculino, a menstruação masculina para nós Guarani, né? O que é menstruação masculino? Menstruação masculino seria não é por mês, digamos assim, é do dia a dia. Por isso que a gente chama de ubiracu. O ubiracu seria sangue quente. Sangue quente dos homens, eles precisam equilibrar e ter controle do seu próprio sangue quente, né? Segundo a minha avó, que é uma mulher Guarani, que me ensinou, falou que ensinava aos meninos, né? Eles têm que ter controle do seu próprio sangue, porque o sangue dos homens, o sangue quente dos homens, diz que se ele não tiver controle sobre o sangue quente deles, pode ser perigoso, né? E esse perigoso, né? Que seria a fúria, né? É a fúria da quentura. Então, quer dizer, tem uma explicação muito complexa, ela é muito ampla, né? E eu estou resumindo mais ou menos para explicar um pouco isso. E aí, tanto mulheres, tanto homens, tem muito a ver com o nosso funcionamento do bem-estar. E a questão da doença está muito associada com o nosso sangue, do equilíbrio, do cuidado, do nosso controle do nosso sangue, né? Então, por isso, para nós mulheres, é importante esse período menstrual, cuidado com para próprio conhecer o seu próprio seu corpo e a sua própria controle, né? Para ter esse controle. Então, mas por que essa importância do controle? Porque aí, nesse período dos homens, ter controles, quer dizer, fazer controlar o seu próprio sangue, né? É que eles vão aprender na dança, através do movimento, que eles vão aprender a fazer esse controle do seu próprio sangue, né? Que o que é esse movimento? Seria a dança, seria o fazer, por exemplo. Eles vão... a própria construção da casa, a própria forma de você entrar, por exemplo, na mata, porque os homens têm ritual, né? Para que eles pedem esse ritual. Nesse ritual, eles vão fazer esse ritual para pedir permissão, por exemplo, para ir na caça, para ir na pesca, para construir uma casa, por exemplo, vamos retirar uma árvore, eles vão ter que pedir permissão para essas árvores, porque para nós indígenas, isso de modo geral, todos os seres da terra têm seu espírito, né? A água, a pedra, independente do que está em torno da gente, eles têm espírito como a gente. Por isso que a gente sempre fala que, para nós indígenas, né? Nós somos parte desse humano e não humano. A gente identifica como humano, mas esses plantas, esses rios, né, essas pedras, esses animais que estão em torno da gente, também era gente como a gente, né? Então, a gente não se separa desses elementos que estão na Terra, né?
E muitos artistas, por exemplo, o Denilson Baniwa, né, ele é bem conhecido, ele tenta fazer essa tradução, na verdade, dizendo que, por exemplo, ele desenhou um peixe mulher, por exemplo. Ele desenhou eu acho que uma lagarta indígena, né? Uhum. Usando cocá. Eu achei muito interessante porque ele tenta traduzir essa nossa visão de mundo. Sandra, vou te interromper um pouquinho. Eu achei super interessante e, na verdade, assim, assumo totalmente a minha ignorância eurocêntrica aqui. É a coisa mais bonita, assim. E eu queria falar um pouco, na verdade, acho interessante, inclusive, perguntar para a Tereza, porque faz total sentido a gente falar também de cultura e de sustentabilidade e de como é importante a gente saber um pouco mais sobre a história dos povos da nossa terra. A gente está aqui, a gente mora aqui no Brasil, né? Mas o povo Guarani estava aqui antes da gente. Eu sou totalmente descendente de portuguesa. A Teca eu não sei exatamente, mas vem da minha, suponho que italianos, talvez. E eu queria conversar, queria saber um pouco da Teca também sobre isso, entendeu? Como a gente entender a nossa terra e a nossa cultura, seja ela qual for, faz parte também de sustentabilidade. E o agronegócio está bastante inserido nisso, né, Teca? Obrigada, Juliana. Olha, eu gostei muito de ouvir a Sandra aqui agora. Foi tão bacana. Ela falou algumas frases que eu adorei. Todos os seres da Terra têm seu espírito. Isso é muito forte, né? Eu que estou aqui na roça agora, eu vou lembrar dela amanhã, sabe? Andando pela fazenda, todos os seres da Terra têm seu espírito. Eu sempre penso nos animais, sabe? Assim, eu acho que a gente que fica dentro da fazenda, a gente que, né, que tem essa vida assim muito aqui, a gente tem uma ligação muito forte, né? Tanto que a gente é cobrado por tanta coisa. Eu falo, gente, vocês não sabem o amor que a gente tem por isso aqui que a gente vive, o amor que a gente tem pelos animais. E essa frase hoje foi muito bacana dela ter falado. Outra coisa que eu gostei demais, né, que é essa ancestralidade, né, que ela traz aqui para a gente hoje, quando ela fala o controle do sangue quente, né? Que como precisa ter esse controle do sangue quente. E hoje, com tanta coisa, Sandra, que a gente está vivendo, né? De tanta polaridade, né? Tá uma polarização no Brasil, tanta briga, as pessoas não estão se entendendo. De repente, esse controle aí está faltando muito desse controle do sangue quente aí que a Sandra falou muito bem, que ela escutou da avó dela isso daí. Isso é muito interessante. E outra coisa que eu achei lindo que ela falou, que a terra é o corpo feminino e embaixo da terra tem água grande. Isso é muito bonito também. Vou lembrar sempre da Sandra, eu acho que é a minha, sabe, reverência aí a quem veio antes da gente, com certeza. A gente tem alguns comentários aqui falando que cultura indígena é fascinante, sobre o respeito à natureza. E, enfim, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta que eu ia fazer para a Teca, que é qual é o maior desafio das mulheres do agro e como que dica que você daria para as mulheres do campo que estão buscando esse protagonismo da terra? Olha, primeiro eu queria falar para você que hoje, né, eu tenho a honra e a oportunidade que as mulheres do agronegócio estão aqui com a gente. E elas estão me escrevendo que os comentários estão desativados, elas querem escrever. A gente desativa os comentários para eles exatamente não ficarem passando aqui na carinha da Teca e da Sandra, mas a caixinha das perguntas está aberta e pode mandar. Eu não consigo ler todas, mas eu estava olhando as perguntas agora. Beleza. Olha, hoje aqui junto com a gente tem tantos grupos aí do Brasil, sabe, Juliana? Nem vou citar, mas acho que todo mundo ficou muito feliz da Forbes dar essa oportunidade para uma mulher do agronegócio e para a gente falar um pouco, né, fora do agronegócio. E assim, tá, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, as mulheres da ABCZ estão aqui com a gente, as mulheres do agronegócio do Brasil já me escreveram, estão aqui, mulheres do agro de Alagoas estão aqui com a gente hoje,
Agroligadas, tem umas meninas top aí no Brasil, que estão em vários estados. Beijão para a Geni, deve estar aqui também. A Mulheres do Agro do Mato Grosso do Sul, e um monte, e várias meninas que estão aí junto com a gente. Tocantins, não posso esquecer do meu Tocantins, as Mulheres do Agro do Tocantins estão aqui junto. Olha, quando você me falou o que eu falaria, né? Acho que é isso? O que eu falaria para essas mulheres? O que eu diria para elas? Gente, se preparar. Como eu falei antes, a minha geração, eu sou socióloga e eu entrei nisso aqui e tive que aprender tudo de uma vez. Estudar, com certeza, adquirir conhecimento, porque é só com conhecimento que a gente tem uma tranquilidade, né? Tem um suporte para caminhar. Nos organizar em grupos, que é o que a gente está fazendo no Brasil inteiro. Nós estamos nos organizando em grupos. Eu citei alguns que estão com a gente aqui hoje, entidades de classe. Outra coisa que eu acho que é muito pessoal, acredite em você, eu acredito muito em mim, eu sigo meu taco. Eu acho que é bem por aí, cada um, a gente, né, sexto sentido, todo mundo tem seu sexto sentido, eu acho que seguir uma coisa, ser sério, ético, né? Eu acho que a seriedade com a vida, a gente tem que ter muito. Qualquer mulher para estar aqui, ou pessoas, né, acho que para a gente poder falar, para a gente estar numa posição assim mais pública, eu acho que ética é uma coisa muito importante. E foco. Eu tenho muito foco, Juliana. Hoje foi um dia que eu me preparei para estar aqui com você hoje, para estar com a Forbes, para estar com a Sandra. Eu penso muito, eu me organizo mentalmente, eu acho que é foco. E eu acho que quando a gente tem foco, né, quando você se concentra, eu brinco que é o bote da onça. Você está pronta para dar o bote da onça. Né? Então é com essa organização aí que a gente faz, que essa mulher aí está pronta para dar esse bote. E a última palavra, que é uma coisa que eu também sigo muito, coragem. Tem que ter coragem para fazer as coisas. Você tem que ter coragem para estar nos lugares. Eu acho que é isso aí. E no agro, que a gente, na verdade, existem vários setores, né? Nós, como mulheres, a gente sabe, a gente conhece quais são os setores que são dominados por homens e a gente sabe das dificuldades de estar lá. Então, ter coragem é necessário, né? Para ser mulher. Ainda é necessário. Ser mulher necessita de muita coragem ainda, em todos os sentidos. A gente sabe. Para Sandra, eu queria fazer uma pergunta semelhante, que na verdade é isso: quais são os desafios para as mulheres indígenas que buscam dar voz a isso, a cultura indígena, a tudo que a Sandra estava contando, num país que, na verdade, impõe desafios aos indígenas, né? A gente tem desafio. Eu estou aqui dando voz a uma indígena me contando histórias que eu nunca tinha ouvido falar antes, nunca tinha ouvido. Então, queria saber quais são esses desafios, principalmente para as mulheres indígenas alcançarem protagonismo, enfim, saírem nas páginas da Forbes, que nem a Sandra. Me fala um pouco, Sandra. O desafio são muitos, né? Porque eu sou uma das poucas que... primeiro desafio é a gente enfrentar o preconceito, né? A discriminação. É muito grande, né? Essa discriminação, preconceito, eu acho que por ser mulher, né, já é um pouco complicado. Por ser mulher indígena, a gente tem muito mais caminhos espinhosos para a gente aprender a desviar, né, desses caminhos, que não são poucos, isso não é um dia, uma vez, não, isso é do dia a dia. Ou às vezes a gente sofre assédio, né? Assédio de vários assédios. Então eu acho que tem que ter muita força espiritual e tem que ter muito fôlego psicológico, porque se eu for ligar para todas as coisas que me ocorreram durante esses caminhos, ou questionar aquilo que eu não estaria fôlego para chegar até aqui. Então, a discriminação, o desconhecimento, a ignorância do próprio brasileiro é muito grande em relação sobre a questão indígena, né? Então, eu acho que uma das coisas que me veio primeiro para falar sobre essas questões, porque
até para eu me reconhecer enquanto antropóloga, enquanto curadora ou enquanto professora, é muito pouco ainda nós estamos ocupando alguns espaços institucional, por exemplo, ou algum espaço, né? Por exemplo, para eu chegar no MASP, eu tive que ir com muita coragem, porque são muitos desafios, né? E eu acho que a primeira questão é isso, porque nós fomos muito apagados enquanto indígena, porque o indígena, nós somos hoje 305 etnias, mas isso considerado aldeado, né? Que ainda falam, ainda se organiza enquanto indígena, e outros que é 274 línguas, né? Que a gente ainda fala, que tinha muito mais, e essa questão de a gente ter nossa autonomia, de a gente continuar produzindo o nosso conhecimento, que é a questão de espaço, né? Que hoje a gente vem tanto falando sobre a questão da demarcação. Sem isso, a gente não tem como a gente produzir nosso conhecimento, continuar nosso conhecimento, nossas línguas, nosso modo de vida, nosso pensamento. Não existe, porque nós estamos sofrendo muitos ataques, inclusive de várias formas, né? Ataque de violência, de racismo, discriminação, e em toda forma. Então, eu acho que ainda é muito grande para a gente, é muita coisa ainda para dizer. O que a gente, inclusive para nós mulheres indígenas, ainda não existe as nossas lutas enquanto mulheres indígenas, digamos que existe um grupo de mulheres indígenas que discute sobre a melhoria de trabalho, Ainda discute tem um sobre a longo questão da caminho arte. para percorrer, né? Não existe as mulheres que discutem sobre a questão estética. Não, a gente está no bolo ainda enquanto indígena, porque a gente ainda estamos lutando pela nossa sobrevivência. Então, eu acho que é muito difícil ainda eu dizer que Y tal discute sobre essas coisas, mulheres Sim, tal discute sobre essas questões. Então, é triste dizer, mas eu tenho que dizer a realidade. sim, claro. A gente tava vendo novamente os comentários, tem várias pessoas agradecendo a live, agradecendo um olhar diferente, né? Esse olhar do povo indígena, que é tão difícil a gente ver. Várias mulheres do agro falando que Teca nos representa, várias. Tá cheio de comentário aqui. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para ambas, né? Eu quero que as duas respondam, porque a gente fala muito de política pública de sustentabilidade, né? A própria Teca falou do Código Florestal e a Sandra acabou de falar sobre demarcações indígenas que são, enfim, tá dentro de políticas públicas, mas dentro disso a gente tem também o privado. As empresas, elas também estão aí. É muito difícil a gente hoje falar de sustentabilidade sem falar tanto de políticas públicas quanto da ação das empresas. E eu queria saber, tanto da Teca quanto da Sandra, qual é a importância e como que o público e o privado podem trabalhar juntos para que a gente melhore no quesito sustentabilidade cada vez mais. Se a Teca quiser começar. Juliana, eu fiquei pensando como te responder isso, e eu vou pegar um gancho da Sandra, né? A Sandra falou de discriminação, né? E eu vou pegar a palavra discriminação, mas eu vou falar de frustração, sabe? Que eu acho que o produtor rural, ele tem também uma discriminação e ele se sente frustrado porque ele leva a pecha de desmatador. Ele leva a pecha que ele coloca fogo nas próprias fazendas, ele é o grileiro, e isso é uma coisa muito frustrante para a gente, porque quem está dentro da sua propriedade privada, quem está trabalhando como a gente está, é óbvio que isso daí não é de interesse, isso é uma questão lógica. E a gente já tem hoje é público também que
que é uma minoria de produtor que desmata. Existe sim, são 2% das fazendas que são responsáveis por isso aí, dentro do universo de 100%. Então, Juliana, para falar o que o setor público pode fazer junto com o setor privado, eu acho que é combater os crimes ambientais. Eu não tenho dúvida disso. Isso é uma bandeira que o produtor rural sempre pede. Eu acho que o setor público ele pode reforçar a fiscalização contra os crimes ambientais. A gente pede muito isso, aumentar a mobilização para combater incêndio. Sabe, eu citei que eu estava no Pantanal a semana retrasada, se eu não me engano. Esse ano vai ser um dos anos de maior seca no Pantanal. Isso já é a morte anunciada. A gente sobrevoa o Pantanal, ele já está quase sem água, é óbvio que vai pegar muito seco. Sabe o que está acontecendo? Os produtores, junto com algumas pessoas, até com ONGs, a gente está se organizando para esse grande fogo que provavelmente vai vir. Então, eu acho que o setor público, junto com a gente pode fazer muita coisa nesse sentido, nesse combate de ilegalidade, combate ao fogo. A gente sente uma falta muito grande desse poder público junto. Na Amazônia, a gente teve o exército que ficou lá uma época, né, que acabou de sair, que é a GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem. Infelizmente, saíram da Amazônia. Era muito importante que o exército continuasse lá dentro, para que não houvesse mais desmatamento, para que não houvesse nenhum tipo dessas ilegalidades que a gente está falando, grileiro ilegal, tanta coisa, desmatador, madeireiro ilegal, garimpeiro ilegal. Né? Eu acho que esse trabalho a gente poderia, sim, deveria, já é feito, mas ele precisava ser um pouco mais, assim, com muito mais força para que essas ilegalidades não acontecessem. E é muito importante para tudo, né? A gente sabe que, na verdade, tanto desmatamento quanto queimadas impactam, não é só uma pequena área. No fim das contas, acaba impactando tudo, impacta a produção, impacta mudança climática. É um impacto tão global no sentido, é até global também, mas é um impacto tão grande que a gente não pode entender que o desmatamento é aquela pequena área, né? É algo que realmente precisa ser combatido com política pública e enfim, com a ajuda dos próprios produtores que se unem para tentar fazer isso acontecer, que é super importante, né, Teca? Com certeza. Eu acho que é bem isso. É juntar essas forças, sabe? Porque é óbvio que o produtor está querendo isso daí. Existe uma evolução, né? Eu acho que a pior coisa da vida é você pensar que as pessoas, elas ficaram lá naquele passado. Não, nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo. Todo mundo está querendo uma melhora de vida, está querendo uma melhora do seu trabalho. Não é? Eu acho que é uma evolução disso tudo. Como dentro do meu ramo, como o da Sandra, que ela estava contando, poxa vida, coisa mais bonita, que ela fez uma exposição no MASP. Eu quero saber disso, quero ver. Sabe, é uma evolução. Né? Eu acredito nisso. Sandra, você entende que políticas públicas e privadas podem ajudar a não só contar a história indígena, como, enfim, demarcações? Como é que você entende essa questão? Olha, primeiro eu acho que a própria sociedade brasileira, falando da sociedade brasileira, eu acredito que para que esse de fato acontecer esses encontros, né, ela precisa realmente de fato respeitar a diversidade, né? E para respeitar a diversidade precisa de diálogo. E eu acho que, como eu falei no começo, né, não existe sustentabilidade se você não escuta do outro lado, na qual você não conhece. Então eu acho Exato. que para resumir, né, eu acho que, inclusive, a política pública, né, ou privado, eles nunca escutaram os indígenas. A visão indígena para determinar para fazer essas leis, né? Sempre vem a visão de minoria, e essa minoria sempre tem um poder maior do que, inclusive, nós indígenas, e que tem essa perspectiva de vida de uma outra diferente, igual a educação. Como eu falei, educação de qualidade para mim é cuidar da minha saúde enquanto mulher, ensinar meus filhos enquanto Guarani,
respeitar essas árvores, como pedir, como entrar, entender que essas árvores têm o seu espírito. Isso, na minha perspectiva, Guarani, isso é uma educação de qualidade para mim. Mas São para vocês necessidades pode ser que... diferentes, né? Então, exatamente. E se a gente não entender qual a importância e não respeitar, eu respeito o seu ponto de vista porque você vem de um outro contexto. Eu respeito. Da mesma forma que eu preciso ser respeitado do meu ponto de vista, isso requer muito conhecimento, ou seja, a escuta do outro. Sim. E se respeitar essa diversidade. Eu acho que para mim isso é fundamental. Gente, fica aí a coisa mais bonita dessa live, que é vamos escutar o outro, né? A perspectiva do outro ela é importante. É isso. É muito forte, é muito bonito, né, Teca? Eu gostei muito disso, a escuta do outro. É É isso isso. aí, sabe? Eu acho que, eu vou falar mais uma vez, que é a oportunidade que a Forbes está nos dando, né, para fazer essa, uma escutando a outra. É muito bacana. Sim. Gente, eu queria muito agradecer nosso tempo. O tempo passa, né? Voa. E a gente Boa. está chegando no finzinho aqui, mas eu queria agradecer demais a presença tanto da Teresa Vendramini quanto da Sandra Benites. Foi um prazer enorme falar com vocês e escutar duas visões diferentes falando sobre um tema em comum, que foi a sustentabilidade, o que a gente usou de fio condutor para a nossa live das Mulheres de Sucesso. Eu agradeço demais. Agradeço a presença de todo mundo, quem fez comentário. A gente não consegue ler todos no ar, mas eu vi todos. Agradeço bastante. Falar mais uma vez que a nossa revista Forbes Mulheres de Sucesso, com a Djamila na capa, está à venda nas bancas, está também no Rappi e está no app da Forbes. Só comprar a sua. E a gente continua com a série de lives da Forbes Mulheres de Sucesso. A próxima é na quinta-feira. Eu apresento em conjunto com a Flávia Camanho e a gente vai falar sobre tecnologia com a Gisele Ruiz Lanza e com a Kátia Vasques. A Gisele, ela Opa, tô aqui sem o meu... Ela é de TI e a Kátia Vasques é da IBM, é da Intel, desculpa. A Gisele é da Intel e a Kátia da IBM. E a gente vai fazer essa live sobre tecnologia. Desculpa o engasgo, gente. Ao vivo às vezes acontece, tá? Até no Jornal Nacional, né? Acontece. Vocês me perdoam. Gente, obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Foi muito legal ter as duas aqui. E é isso, a gente se vê na próxima live. Até mais. Boa noite. Obrigada, tchau, boa noite. Até mais. Obrigada, Juliana.